Se o salário entra e as contas são pagas, significa que a sua vida financeira está bem? Muita gente acredita que sim. Afinal, se está tudo funcionando, qual que seria o problema? Uma vida financeira pode funcionar, mas ainda assim ser extremamente frágil. E é exatamente essa diferença que eu quero explorar hoje. Oi, tudo bom? Seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Viviane Jang e aqui a gente fala sobre dinheiro e principalmente sobre as decisões que ajudam você a viver os seus planos. Você se identifica com a situação? Chega o mês seguinte e tudo começa de novo. Trabalho, contas a pagar. E tudo se repete mais de uma vez. Muitas pessoas passam um ano vivendo exatamente assim, resolvendo um mês de cada vez. Resolver o mês mantém a vida funcionando, mas nem sempre significa que algo está sendo construído ao longo do tempo. Quando toda a vida financeira está focada somente no mês atual, as decisões são direcionadas para o curto prazo. A pergunta que você se faz todas as vezes é: como é que eu chego até o fim do mês? E não, o que essa decisão está construindo ao longo do tempo? E aqui aparece uma diferença que quase ninguém percebe. Uma vida financeira pode funcionar, mas não necessariamente estar estruturada. Funcionar significa que o sistema ainda não quebrou. O dinheiro entra, as contas são pagas e a vida segue. Mas estrutura é outra coisa. Estrutura significa que você tem uma organização suficiente para te dar mais liberdade nas suas decisões ao longo do tempo. Porque o funcionar resolve agora. A estrutura constrói o futuro. Existe um fator muito humano por trás disso. Nós temos uma tendência natural de resolver aquilo que está próximo, a conta que precisa ser paga agora. E isso é completamente normal. O desafio é que quando todas as decisões financeiras estão focadas no presente, a vida financeira pode funcionar por muito tempo desse jeito, mas sem nunca criar uma estrutura para o futuro. Resolver o presente é natural. Construir o futuro exige intenção. Imagina duas pessoas. As duas trabalham, as duas recebem um salário, as duas conseguem pagar as contas no mês. No dia a dia, as duas parecem estar na mesma situação, mas a vida é uma caixinha de surpresa, não é mesmo? Quando a vida dá uma dessas, é que a gente consegue ver a diferença. Quando surge um imprevisto, uma despesa inesperada, uma mudança no trabalho, ou até mesmo um novo plano de vida. Uma delas só consegue reagir ao que acontece. A outra tem margem para escolher, porque ao longo do tempo foi construindo essa estrutura. Uma vida financeira pode funcionar por muito tempo, mas não necessariamente está bem estruturada. E quando não existe uma estrutura financeira, coisas normais que geralmente acontecem podem virar grandes problemas. Porque o funcionamento depende da renda. Estrutura sustenta decisões mesmo quando a renda muda. Isso ficou muito claro para mim quando a minha renda caiu. Eu teria me preocupado muito mais se não tivesse a minha reserva financeira. E assim, não é que eu não tenha ficado preocupada, mas aquela reserva me deu algo muito importante: a tranquilidade para lidar com a situação. Eu até costumo brincar que ele me permitia eu me desesperar com calma, porque quando existe um pouco mais de tranquilidade, existe também maior clareza. Clareza sobre o que realmente importa. E quando você sabe o que é importante, fica muito mais fácil decidir o que ajustar ou não. E muitas vezes essa clareza não aparece sozinha. Às vezes a gente precisa olhar para a nossa própria situação financeira com mais estrutura. E, inclusive, é exatamente o que eu faço na mentoria. Se você quiser entender como funciona, eu deixei o link na descrição do vídeo. No último vídeo, nós conversamos como mais dinheiro não resolve tudo. Porque se não existe uma direção, mais renda amplifica o que está acontecendo. Aqui entra um outro ponto importante. Sem estrutura, a vida financeira até pode funcionar por muito tempo, mas ela permanece frágil. E às vezes até aparece um argumento justo nessa conversa. Algumas pessoas dizem: eu prefiro aproveitar o agora, porque ninguém sabe o dia de amanhã. E para te falar, até que é verdade. A gente realmente não sabe quando vamos partir desse mundo.
Mas é sério que você vai apostar todas as suas fichinhas que você vai cair duro amanhã ou no ano que vem? Não vai apostar nadinha na chance de que você vai viver ainda por muitos anos? Porque se o futuro chegar, como normalmente chega, ele também vai precisar de estrutura. Resolver o presente é importante. Pagar as contas, manter a vida funcionando, isso faz tudo parte da realidade. Mas funcionamento não é a mesma coisa que ter estrutura. Estrutura financeira não muda apenas os números. Ela muda o tipo de decisão que você pode tomar na sua vida. Então, talvez a pergunta não seja: minha vida financeira está funcionando? Mas sim, ela está preparada para construir aquilo que eu quero viver? Porque no fim das contas, viver os seus planos exige muito mais que você resolver o presente. Então eu deixo uma pergunta para você. Você está vivendo o seu dia ou realmente vivendo os seus planos? Se essa conversa fez sentido para você, se inscreve no canal. Obrigado por estar aqui comigo hoje. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.